chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. No livro de João, no capítulo 14, versículo 17, nós vamos falar a respeito da terceira pessoa dada por Jesus Cristo, que é importante para a igreja e para cada um de nós. João capítulo 14, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Conheceis porque habita convosco e está em vós. Não vos deixareis órfão, voltarei para vós. Amém? Até aqui. Pode tomar os assentos, amados. Bate palma, exalta e glorifica a Deus. Nós vimos aqui no livro de João falando a respeito de uma pessoa, aleluia, importante da parte de Jesus. Uma pessoa, aleluia, conhecida, aleluia, como Espírito Santo. Uma pessoa que é essencial para a igreja, que é essencial para eu e para você. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É que nós precisemos, é que a igreja precisa do Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, dada por Jesus Cristo, que é o seu Espírito. Quando Jesus ele deu o Espírito Santo, ele, aleluia, derramou para que o Espírito Santo ele viesse se manifestar no meio de nós, para que ele viesse se manifestar no meio da igreja, para que ele viesse operar no meio da igreja. O Espírito Santo é aquele que dá força, o Espírito Santo é aquele que fortalece, o Espírito Santo é aquele que dá entendimento, o Espírito Santo é aquele que nos reveste, que nos consola, que está conosco no momento mais difícil da nossa vida. Foi isso que Jesus deu para a igreja, para que quando Jesus viesse subir, a igreja não viesse ficar sozinha. Aleluia. Enquanto Jesus estava na terra, o Espírito Santo não era manifestado. Enquanto Jesus estava na terra, o Espírito Santo não era dado ainda, porque o Espírito Santo de Deus estava na pessoa de Jesus. O Espírito Santo estava na pessoa de Jesus, aonde ele fazia obra, aonde ele curava, aonde ele fazia sinal, porque estava em Jesus Cristo. Isaías profetiza essa parte dizendo, aleluia, que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu. Estava na pessoa de Jesus. E nós podemos ver no Antigo Testamento que quando o Espírito Santo ele se manifestava no meio do povo, que se manifestava no meio das pessoas que invocava, ele não permanecia. O Espírito Santo descia naquele momento sobre aquelas pessoas que estavam invocando, aleluia, para fazer a obra, e depois subia. Nós podemos tirar também no livro de Êxodo, onde aos 70 homens que Moisés teve, que o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles para dar entendimento
sabedoria, aleluia, para eles poderem entender e fazer as coisas corretas para o tempo do Senhor. Aleluia. Também, aleluia, quando o Espírito desceu, ele também subiu. Também nós podemos entender também na Bíblia, no livro de Josué também, que o Espírito Santo desceu sobre Josué também, e também subiu. Aleluia. No livro de Juízes, sobre Gideão também, o Espírito Santo desceu também, mas também subiu. E quando Jesus agora se manifestou, que fez carne, o Espírito Santo estava sobre a pessoa de Jesus, fazendo e operando. Aleluia. Nós temos que conhecer a manifestação de Deus. Nós temos que conhecer a Trindade divina. Para que serve o Espírito Santo? Para que serve Deus? Para que serve o Filho? O primeiro ponto da Trindade, aleluia, dada por Jesus. A terceira pessoa, nós conhecemos Deus como Criador. Aleluia. Da Trindade divina dada por Jesus, nós conhecemos Jesus como Filho. Da Trindade dada por Deus, aleluia, através de Jesus Cristo, nós conhecemos Jesus como Filho de Deus, o Salvador. Aleluia. E a terceira pessoa, aleluia, da Trindade dada por Deus, o Espírito Santo de Deus. Quando os seus discípulos viram, sabiam que Jesus, ele não ia estar mais no meio deles, eles começaram a ficar tristes, porque sabia que Jesus ia ser tirado. Jesus falou aqui, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Jesus falando para eles, e eles estavam tristes. Eles se angustiaram, os seus discípulos, porque eles estavam sabendo que eles iriam ficar sozinhos. Aleluia. Não ia, o Mestre Jesus não ia estar mais no meio deles. Mas Jesus, ele fez uma promessa poderosa, dizendo, aleluia, que o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver e nem o conhece, mas está em vós, que nós conhecemos. O Senhor falou que não ia deixar nós em órfão, que não ia deixar em órfão, não ia deixar bastardo, não ia deixar sem direção, mas Ele prometeu que o Espírito Santo agora não ia simplesmente se manifestar e subir, mas o Espírito Santo agora ia ser dado por Jesus Cristo para os discípulos, e tomou conta da igreja primitiva e se manifestou até na era de hoje, no meio do povo cristão, no meio da igreja. O Espírito Santo, ele só não opera como sobe, mas ele opera e permanece, porque foi dado por Jesus Cristo. O Espírito de Deus hoje opera no meio do povo, opera no meio da igreja, opera no meio dos irmãos, mas ele permanece com a igreja aqui agora. Aleluia. Ele permanece, porque foi dado por Jesus Cristo. E o Senhor falou, vós não vão ficar em órfão. Aleluia, voltarei para vós. Ou seja, Jesus ia dizer, vocês não vão ficar sozinhos. Eu tenho que padecer para que o meu Espírito venha estar convosco todos os dias. O Espírito Santo ia permanecer, o Espírito Santo ia servir de consolo, o Espírito Santo, ele ia servir
aleluia, alegria. O Espírito Santo ia servir para que na hora difícil Ele venha estar ao nosso lado, nos dando ânimo, nos dando força, nos dando graça, para nós não desanimar. O Espírito Santo é aquele que está conosco, ao nosso lado, gemendo com gemido inexprimível diante de Deus em nosso favor. O Espírito Santo é aquele que está conosco, que quando nós temos aflito, o Espírito Santo está consolando o nosso coração. O Espírito Santo é aquele que quando nós temos abatido, o Espírito Santo está nos alegrando. Quando nós temos de cabeça baixa, desanimado, pensando que nós perdemos, ou pensando que está tudo perdido, o Espírito Santo nos toca e faz nós a levantar a cabeça e olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! O Espírito Santo é aquele a qual a igreja tem que ter. O que não pode faltar, o que nós não podemos perder é o Espírito Santo de Deus. O que a igreja não pode perder é a presença do Espírito Santo. Perdeu o Espírito Santo, perdeu tudo. Aleluia. E tem a manifestação do Espírito Santo. Tem a manifestação para que o Espírito Santo viesse se manifestar. Se nós ler a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24 e no versículo 49, está escrito a palavra de Deus a respeito do Espírito Santo de Deus, a manifestação e o agir do Espírito Santo. Lucas 24, 49: eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Isto é a promessa da manifestação do Espírito Santo de Deus. É de permanecer, é de ficar, é de agir. No livro de Isaías também nós vamos conhecer a manifestação do Espírito Santo. Isaías 44, versículo de número 3, o Espírito Santo se manifesta de várias formas, para nós entender que isso é a manifestação do Espírito Santo. Isaías 44, versículo 3: porque derramarei água sobre o sedento, e os rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. A promessa do Espírito Santo de Deus, de ser derramado, de nós não estar sozinhos, que o Espírito Santo possa nos fazer conhecer mais a Deus, que o Espírito Santo possa fazer nós conhecer mais a sua plenitude, aleluia, da maneira da manifestação do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 2 e o versículo 33, livro de Atos, capítulo 2 e 33, da palavra de Deus, diz assim a palavra de Deus, Atos 2 e 33, diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Aleluia. O derramamento do Espírito Santo, o derramamento da manifestação do Espírito Santo de Deus. O mundo não conhece, mas nós que conhecemos, porque nós busquemos, nós conhecemos porque nós temos. O mundo não conhece, o mundo não sabe,
O mundo não conhece a plenitude do Espírito Santo, mas nós conhecemos porque nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Aleluia. Paulo dá vários ensinamentos a respeito do Espírito Santo. No livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 18, Paulo vai nos ensinar simplesmente que o Espírito Santo ele é essencial e nós devemos buscar. Paulo vai falar de uma seguinte maneira aos Efésios 5 e 18, que Paulo falou: não vos embriaguei com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O foco principal da nossa vida é o Espírito Santo. O ponto principal da nossa vida é a presença do Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, não tem unção. Se não tiver Espírito Santo, não tem virtude. Se não tiver o Espírito Santo, não tem a inspiração da manifestação de Deus. Mas quem tem o Espírito Santo e o busque, aleluia, quem tem o Espírito Santo e o chama, esse tem a inspiração de Deus na vida dele. Ele ora e Deus responde. Ele ora e Deus faz um milagre. Ele clama e Deus opera, porque o Espírito Santo está se manifestando. Aleluia. Irmãos, no livro de João, no capítulo de número 5, aleluia, e 25 de João, nós vamos conhecer agora o agir do Espírito Santo, aleluia, a qual muitas das vezes nós não conhecemos, a qual muitas das vezes nós não sabemos. Livro de João, no capítulo 5, capítulo 15, João 15 e 26 de João, né? João 15 e 26, aleluia. Diz assim a palavra de Deus, João 15 e 26: mas quando vier o Consolador, que eu dar da parte do meu Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testifica de mim, e vós também testificarei, pois estiveste comigo desde o princípio. O Espírito Santo dado por Jesus é que testifica. Se nós testifiquemos do Filho conhecido Jesus, porque o Espírito Santo está em nós. Se nós testifiquemos que Jesus é Filho de Deus, o Espírito Santo está em nós. O Espírito da verdade, a qual o Espírito da verdade é quando Jesus falou da verdade, porque ele foi dado através de Jesus, ele foi manifestado através de Jesus Cristo, aleluia. O Espírito da verdade, aleluia, graças a Deus, aonde Jesus ele nos ensina, aleluia, que o Espírito de Deus ele é, aleluia, manifestado em nossas vidas. No livro de 1 João, aleluia, o Espírito Santo da verdade, ele só se manifesta na vida daqueles que têm, na vida daqueles que o buscam, aleluia. O Espírito Santo ele tem a sua manifestação de se manifestar na nossa vida. Livro de 1 João, no capítulo 4 e no versículo de número 6, a Bíblia vai dizer da seguinte maneira: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito
da verdade e o espírito do erro. Sabe o que é isto? Aquele que tem o Espírito Santo, ele não peca. Aquele que tem o Espírito Santo, ele não erra. Aquele que tem o Espírito Santo, ele vive na verdade, não vive na mentira. Mas aquele que não tem, que não conhece, que não tem a presença do Espírito Santo, é aqueles que não obedecem, é aqueles que não praticam a verdade, é aquele que não tem a verdade, e se não tem a verdade, não obedece. Nele não tem o Espírito Santo, nele tem o espírito do erro, o espírito do engano, porque o Espírito Santo testifica com a palavra de Deus, e testificando com a palavra de Deus, nós temos que receber esse espírito da verdade, porque nós somos libertos, transformados na verdade da palavra de Jesus Cristo. No livro de João, no capítulo 17, Jesus vai falar da seguinte maneira: aleluia, santificai-vos na verdade, a sua palavra é a verdade. Então, se nós temos a palavra, nós temos obediência, nós temos a presença do Espírito Santo, nós está o Espírito da verdade. Aleluia. Se nós obedecemos a Deus, o Espírito da verdade está na nossa vida. E aquele que não obedece não tem o espírito do engano, o espírito do erro. Amém? Bate palma, dá glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2 e 14, a Bíblia também vai nos ensinar da seguinte maneira também. Capítulo 2 de 1 Coríntios, e o versículo 14 também vai falar sobre o Espírito Santo. Aquele que tem, porque aquele que não tem, ele não tem entendimento do operar do Espírito Santo. Aquele que não tem o conhecimento da verdade. 2:14 diz assim: aleluia. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O homem natural, sabe qual é o homem natural que não compreende as coisas do Espírito Santo? É aquele que não tem conhecimento. Ele se torna um homem natural. Ele só busca aquilo que ele conhece, do que ele vê. Ele só busca pela emoção que ele sente. Isto é um homem natural, que não conhece a manifestação do Espírito Santo. O homem natural que não conhece a manifestação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo se manifesta, ele diz que é loucura. É porque não tem conhecimento. Isto é um homem natural. Mas o homem sobrenatural é aquele que conhece a manifestação e o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós conhecemos e discernimos, porque nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Que nos ensina a comparar as coisas espirituais. Nós compreendemos as coisas espirituais, nós entendemos as coisas espirituais, porque nós temos o Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele anda numa dimensão espiritual, ele anda
no sentido espiritual. Ele conhece, aquele que tem o Espírito Santo de Deus e compreende as coisas espiritual, ele tem visão espiritual, ele enxerga além da sua visão, ele veja o mundo espiritual, ele não enxerga o mundo físico. O homem natural enxerga o mundo físico, mas o homem espiritual enxerga o mundo espiritual além do mundo físico, aonde a ótica do homem não chega, aonde a visão do homem não chega. Eliseu, irmãos, quando Eliseu ele foi rodeado naquela cidade com aquele soldado, que Geazi foi abrir a porta da sua casa, aleluia, que Geazi se assustou, porque Geazi ele viu o mundo físico, enxergou com a sua visão física. Geazi ele era uma pessoa que não tinha uma visão espiritual, que nem a visão de Eliseu. Aleluia. Geazi ele era um homem natural, porque ele compreendia as coisas natural do que ele via, mas Eliseu ele já tinha uma visão espiritual, no mundo espiritual. Quando Geazi abriu a porta, que viu aquela multidão, ele foi correndo desesperado para Eliseu, dizendo: aleluia, nós temos cercado Eliseu, nós vamos morrer porque o exército cercou a nossa casa. Mas Eliseu já tinha a visão espiritual, disse: abra a tua visão e enxerga agora e veja o que tu vai ver, o que eu estou contemplando. Eliseu ele não viu no mundo físico, Eliseu contemplou a visão no mundo espiritual, porque tinha o Espírito de Deus, e o exército do Senhor estava sobre a sua volta. Aleluia. O exército que Eliseu contemplou era muito mais poderoso do que aquele exército que tinha cercado, porque Eliseu estava com a visão no mundo espiritual. Ele não temeu. E se nós tivermos com a nossa visão no Espírito de Deus, nós conhecendo Ele, nós não vamos temer, nós não vamos abater, nós não vamos desanimar, porque o Espírito Santo ele vai nos dar força, vai nos animar, vai nos fortalecer, vai nos incentivar de nós orar, vai nos incentivar de nós buscar, de nós se colocar e nós se encher da presença dEle. Bate palma, dá glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo na igreja está caindo sobre os crentes que os dons estão pedindo. Como vento impetuoso, a igreja vai varrendo, de fervor e alegria nossos corações enchendo. Espírito Santo, Espírito Santo, vem visitar-nos de novo. Espírito Santo, Espírito Santo, alegra a igreja, faz o renovo no meio do teu povo. Você quer receber o selo da promessa, não deixe, meu irmão, que a dúvida lhe impeça. Levante sua voz, glorifique sem cessar, dê glória, aleluia, até Jesus lhe batizar. Espírito Santo, Espírito Santo, vem visitar-nos de novo. Espírito Santo,
Espírito Santo.